Vocês já estão vendo aqui comigo a nossa editora de internacional, Jéssica Petrovna. Jéssica, boa noite, bem-vinda. A Jéssica vai nos mostrar agora, gente, onde começa esse interesse dos Estados Unidos pela Groenlândia. O próprio Trump relembrou que é um interesse antigo, mas que lá no pós-guerra, né, Jéssica, boa noite, bem-vinda, a leitura sobre a necessidade de consenso, bom senso, alianças e união do Ocidente levou os Estados Unidos a entregarem, a concordarem, né, com a posse da Groenlândia pela Dinamarca. Conta pra gente essa história. Boa noite, Thaís. Boa noite para você que nos assiste. Exatamente, Thaís. Ali na Guerra Fria, na Segunda Guerra Mundial, quando o Trump fala que eles devolveram a Groenlândia, não é exatamente assim que foi a história. Em 1941, ali quando a Dinamarca foi ocupada pela Alemanha, a Dinamarca e os Estados Unidos chegam a um acordo de segurança da Groenlândia. Então, os Estados Unidos assumiram ali a proteção da Groenlândia, mas esse acordo deixava claro a soberania da Dinamarca sobre a Groenlândia. E aí, Thaís, a gente preparou uma arte aqui para relembrar um pouco esse interesse, né? Como a gente tem falado, é um interesse antigo. Ele remonta, Thaís, do século XIX. Então, o William Seward, que era o então secretário de Estado do governo Andrew Johnson, ali em 1867, os Estados Unidos, Thaís, compraram o Alasca da Rússia. E qual que era a ideia? Que a Groenlândia deveria ser o próximo território a ser adquirido pelos Estados Unidos. E ali eles já falavam sobre a importância estratégica da Groenlândia, sobre as riquezas minerais do território. Mas essa ideia acabou não avançando, nenhuma oferta formal foi feita na época. Aí a gente tem, em 1910, o então embaixador dos Estados Unidos na Dinamarca, o Maurice Franz Egan, ele propõe uma troca de uma ilha nas Filipinas que estava sob o controle dos Estados Unidos na época por esse território da Groenlândia. Mas essa proposta também não avança. Não prosperou. Não prosperou. E aí depois, Thaís, a gente tem a Primeira Guerra Mundial e aí o foco dos Estados Unidos mudou, eles esqueceram um pouco a Groenlândia. Aí, em 1941, tem aquela história que eu te contei, os Estados Unidos passam a proteger a Groenlândia, mas esse território continua sob o controle da Dinamarca, continua sendo um território dinamarquês. Portanto, não houve devolução, né? Não houve apenas devolução. O fim da necessidade de uma defesa da Dinamarca. Exatamente, Thaís. Aí, em 1946, ou seja, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando estava começando a Guerra Fria, o Harry Truman, ele faz a primeira oferta de comprar a Groenlândia. Ele oferece 100 milhões de dólares em barras de ouro por esse território. Alguns memorandos internos do Departamento de Estado, que foram divulgados depois, falavam que a avaliação dos Estados Unidos era que para a Dinamarca, esse território da Groenlândia, ele era inútil, mas que para a defesa americana, ele seria essencial, porque os Estados Unidos viam ali a possibilidade, Thaís, de instalar bases que seriam valiosas para um eventual contra-ataque sobre o Ártico. Então, num caso de ataque da antiga União Soviética, eles poderiam contra-atacar a partir dali. No contexto da Guerra Fria, né? Vamos lembrar aqui, no contexto da Guerra Fria, que lá essa visão fazia sentido para os Estados Unidos. Exatamente, Thaís. E aí o que acontece? A Dinamarca rejeita essa oferta de vender a Groenlândia, mas autoriza que os Estados Unidos instalem bases militares. Uma dessas bases, inclusive, continua existindo até hoje, uma base espacial que os Estados Unidos têm lá na Groenlândia. E aí, Thaís, a gente chega em 2019, a gente dá um salto no tempo até 2019. Aqui a gente estava, Thaís, na metade do primeiro governo Donald Trump. E o Donald Trump, nessa época, ele começou a falar com alguns assessores próximos a ele sobre a possibilidade de os Estados Unidos comprarem a Groenlândia. Ele se referia a essa possível aquisição como um grande negócio imobiliário, né? Trump, que vem do mercado imobiliário, via a Groenlândia nesses termos. Como ele vê Gaza, como ele vê outros lugares do mundo, né?
Exatamente, Thaís, mas o que acontece? Essas conversas internas, elas vieram a público. E aí a gente tem uma resposta da Dinamarca para o Donald Trump, que é: a Groenlândia não está à venda. Então, esse interesse do Donald Trump também, ela acabou não indo para frente. Ali na época, ele ficou bastante irritado com a Dinamarca, cancelou uma viagem que ele teria para Copenhague. E aí, Thaís, a partir desse ano, a CNN ouviu algumas fontes internas do governo americano que explicaram por que ele estava tão focado na Groenlândia recentemente, né? Não é de hoje que o Trump acha que a Groenlândia é um território importante para os Estados Unidos, que é a Groenlândia, mas por que nas últimas semanas ele tem falado de uma forma tão insistente sobre a aquisição da Groenlândia? E o que essas fontes disseram, Thaís, é que a resposta está na Venezuela. Estaria ali na captura do ditador Nicolás Maduro. A partir do momento que os Estados Unidos lançam aqueles ataques contra a Venezuela e conseguem capturar o ditador Nicolás Maduro, o presidente Donald Trump teria moldado um pouco mais a sua visão sobre a hegemonia dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. A partir do momento que a Venezuela dá certo, ele fala: então a gente vai garantir a hegemonia americana em todo o hemisfério. E aí o foco volta mais uma vez para a Groenlândia. Ele disse isso hoje, né? Olha lá, a gente atacou a Venezuela, pegou o Nicolás Maduro e agora eles estão bonzinhos. Tudo está indo muito bem. A gente vai voltar a falar, mais sobre o discurso dele da parte da Venezuela daqui a pouquinho. Jéssica, obrigada. Super interessante, gente, porque para quem não entende o contexto, fica difícil entender o que está acontecendo agora, né? Então, de onde Trump tira essa ideia? Não é uma ideia inédita. E o que ele não conseguiu fazer em 2019, porque ele montou um governo que conseguiu impor limites institucionais, inclusive a Donald Trump, coisa que ele garantiu que isso não fosse acontecer nesse segundo mandato. Jéssica, obrigada, boa noite para você.